pensar nunca deveria ser um crime. E talvez lá no fundo o que mais deve assustar a igreja e esses donos da verdade é que quando as pessoas começam a pensar por si mesmas, elas param de obedecer, param de aceitar tudo sem se questionar, param de se curvar diante de autoridades que usam o próprio nome de Deus como se fosse uma espécie de assinatura de contrato. Quando você está consciente, você consegue perceber essas manipulações, consegue enxergar aonde existem essas contradições. E você começa a se perguntar por que tem tanta coisa que foi proibida, enquanto esse poder da igreja permanece lá, intocável. E é exatamente nesse momento de consciência que não tem mais volta, porque uma mente que se abriu não volta mais a caber dentro de uma prisão de dogmas. É como na própria alegoria da caverna de Platão. Depois que você vê a luz, por que você escolheria voltar para a escuridão? É isso que eles temem, que a fé deixe de ser medo e se torne consciência. Que toda essa narrativa deles caia, porque é dessa forma que eles conseguem lucrar, oferecendo uma salvação como moeda e um medo como mercadoria. Eles temem que as pessoas finalmente percebam que o verdadeiro sagrado ele nunca precisou de templos grandiosos, nem sequer de punições eternas ou esses tribunais inquisitórios. O verdadeiro sagrado nasce quando a gente se atreve a buscar a verdade, mesmo que ela doa. Portanto, a Inquisição não foi um acidente nem um excesso de fé. Ela foi uma engenharia do medo, uma aliança entre a religião, a política e essa intolerância. Porque enquanto a realeza se fortalecia, aqueles com outra fé ou outro tipo de pensamento eram categorizados como traidores. Enquanto o império crescia, as vozes dissonantes eram silenciadas. E cabe a nós questionar as narrativas oficiais, reconhecer quando o poder religioso silencia o pensamento e lembrar que a verdadeira fé não precisa de tribunal para prevalecer. A diversidade de religiões não deveria trazer separação, e sim inclusão, cultuando divindades que ressoem com você e não com o que impõem para você. Porque se é verdade, precisa de um monopólio de uma instituição para sobreviver, então talvez ela não seja verdade.